Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa terça-feira, dia 2 de setembro. Hoje nós vamos te falar sobre os riscos do excesso de suplementação de vitaminas. E também temos atualizações sobre o processo judicial que envolve o povoado de Antinha de Baixo, no entorno do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo na TV UFG ou nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia e me descrevo como uma mulher cis de pele clara. Tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome do Conexões. E é nessa tela que daqui a pouco vão aparecer a nossa entrevista de hoje e as nossas matérias. Mas para começar, vamos para o nosso giro inicial com informações nacionais. O Supremo Tribunal Federal recomendou que servidores atuem em regime remoto nos dias de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus na ação penal que trata da tentativa de golpe de Estado. Apenas funcionários considerados indispensáveis à rotina do STF devem comparecer presencialmente ao local. E para garantir a ordem durante o julgamento, o STF determinou o fechamento da Praça dos Três Poderes. Vai permitir a circulação apenas mediante controle de acesso. Aqueles que estiverem no tribunal têm que usar crachá de forma obrigatória e evitar áreas destinadas ao público externo. Além disso, foi montado um esquema de segurança reforçado para os dias dessa sessão. O julgamento terá sessões hoje e amanhã e também nos dias 9, 10 e 12 de setembro. Bolsonaro e os outros réus respondem por crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. A análise desses crimes será feita pelos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux, todos da primeira turma do STF. Agora falando de meio ambiente, ontem o governo federal definiu as regras para a implementação de medidas preventivas a incêndios florestais em propriedades rurais. Entre essas medidas está a proibição do uso do fogo em pastagens, áreas agrícolas ou áreas de manejo florestal, sem autorização prévia e formal do órgão ambiental. As regras foram aprovadas pelo Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Essa medida ocorre depois do recorde de incêndios florestais, que foi registrado no ano passado, em meio à seca nas regiões centro-oeste e sudeste do país. Para encerrar esse nosso primeiro momento, uma informação muito triste. O número de trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão cresceu no meio urbano nos primeiros 8 meses desse ano, em comparação ao mesmo período de 2024. Segundo a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, até o dia 15 de agosto desse ano, foram resgatados mais de 1.800 trabalhadores em condições que violam a dignidade e a liberdade. 66% dos resgates foram registrados no meio urbano. Já no ano passado inteiro, as ações resultaram em cerca de 2.200 resgates, sendo 30% no meio urbano. O regime semelhante à escravidão é caracterizado por jornadas exaustivas, trabalho forçado,
e situações que coloquem em risco a saúde do trabalhador, segundo o Ministério Público do Trabalho e Emprego. Só em 2025 houve pagamento de mais de 2,5 milhões de reais em verbas trabalhistas e rescisórias. As atividades econômicas com maiores números de trabalhadores resgatados são obras de alvenaria, fabricação de cervejas e chopes e também cultivo de café. Bom, agora a gente muda de assunto para falar sobre saúde. As vitaminas, claro, são importantes para o funcionamento do nosso corpo, para a nossa saúde. Mas em excesso, elas podem causar reações graves e até fatais. Por isso, a regra é clara: só tomar vitaminas quando houver deficiência comprovada e sempre com orientação adequada. E para te explicar melhor como saber, se você precisa ou não de suplementação, que profissionais procurar para saber isso, a gente conversa agora com a Nayara Rios, que é nutricionista e já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, Nayara, seja bem-vinda ao Conexões. Peço que antes da gente começar, você se descreva fisicamente para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, tudo bem? Meu nome é Nayara Rios, sou nutricionista, tenho cabelos longos, castanho claro, olhos escuros, castanhos escuros e uso óculos de grau. Bom, então, Nayara, já que a gente começou falando que, apesar de parecer inocente, inofensivo, o uso das vitaminas pode ser prejudicial à saúde, A gente sabe que muita gente vai lá e toma uma vitamina C quando acha que está ficando gripado ou já compra aquele suplemento, com todas as vitaminas necessárias na farmácia, mas é importante ficar atento aos riscos disso, Isso, o excesso de vitamina pode trazer algumas toxicidades. As que mais trazem toxicidades são as vitaminas lipossolúveis, aquelas vitaminas que elas possuem uma reserva no nosso organismo. Pode trazer toxicidade para o nosso fígado, para os rins, atrapalhar a absorção de outros tipos de vitamina e às vezes até fazer outro efeito. Às vezes você está ruim e toma uma vitamina e tem um efeito contrário. Em vez de ser para melhora, acaba piorando o quadro. Nayara, tá nos ouvindo? Deu uma quedinha? Tá certo. A gente até recentemente viu alguns casos na imprensa de hipervitaminose ou até de falência de órgãos, De pessoas que tiveram que ir para hemodiálise por causa de falência em rins, pessoas com problemas no fígado, por estarem usando muitas vezes aquele soro que é muito vendido aí como um tratamento milagroso. O que as pessoas têm que ficar atentas em relação a isso? Esse soro, ele é seguro? Quem que pode indicar? Quem que pode tomar? Antes de fazer qualquer tipo de suplementação, a gente precisa fazer alguns exames para saber se o paciente tem alguma deficiência, se ele tem alguma indicação. Porque, igual eu falei, o consumo excessivo de vitaminas pode fazer mal para o nosso organismo. Pode sobrecarregar os rins, pode sobrecarregar os fígados, pode trazer um efeito adverso, pode trazer outros tipos de doença relacionada, igual o pessoal que tem exagerado no consumo. Se for fazer o uso dessas vitaminas, procure um nutricionista para saber se tem alguma deficiência, procure um médico de confiança também, para ele fazer exames bioquímicos para saber se o paciente tem alguma deficiência, se realmente é necessário fazer esse tipo de suplementação, se é indicado ou se não é indicado. Bom, a gente vê muita gente hoje falando desses tratamentos em redes sociais, Vendendo suplementação, indicando certos medicamentos ou vitaminas, Quais cuidados as pessoas devem ter ao analisar essas informações das redes sociais? Porque geralmente a publicidade é ótima, O cabelo cresceu, a unha melhorou, a pele está maravilhosa, então tome esse soro, ou tome esse suplemento, essa gominha, mas é importante observar melhor, para não colocar a própria vida em risco. Isso, hoje a gente está tendo a questão da rede social dos tais influencers. Eles estão indicando muita medicação. Às vezes nós não sabemos nem se ela tem algum registro, se ela está dentro da legislação, se ela foi observada dentro do órgão, se ela está tudo certo. Então não sabemos o que tem ali dentro. E esse excesso de medicação pode trazer mal. Além do mais, normalmente essas gominhas, esses multivitaminos que os influencers vendem, não tem uma quantidade adequada que vai suprir a demanda do paciente. Se o paciente tiver com realmente uma deficiência, às vezes aquela quantidade ali é tão mínima que não vai fazer nenhum efeito. Às vezes, de início, pode dar um efeito, por exemplo, o cabelo cresce mais, mas parou. Continuou com a mesma deficiência, você também não sabe se está com deficiência daqueles nutrientes que está naquele potinho. Igual eu falei também,
Você não sabe o que tem ali dentro, você não sabe se ele foi regularizado, se ele tem alguma aprovação, se ele está dentro da legislação vigente. Então, a gente tem que observar isso também. E, normalmente, a gente também não sabe se aquele influencer que está vendendo, aquela pessoa que está vendendo aquele medicamento, aquele suplemento, teve aquele real resultado. Porque não tem como a gente observar, não tem como a gente comprovar aquele real resultado somente de uma pessoa que foi paga para fazer propaganda e está direcionando um suplemento. Então, a gente não tem tanta confiabilidade, igual eu falei. Se a gente precisa de um suplemento, é necessário a gente fazer exames bioquímicos, exames de sangue, para ver se tem alguma deficiência, para ver se realmente é aquele vitamina que eles estão vendendo, realmente seria necessário, ou se uma suplementação mais indicada para um médico, uma quantidade maior. Bom, eu já vi muita gente falando que tomar essas vitaminas, às vezes, daqueles polivitamínicos, né, sem indicação médica, é fazer um xixi mais caro, né? Só isso, só serve para isso. Bom, Nayara, para a gente terminar, quais médicos eu devo procurar se eu acho que eu tô com algum tipo de falta de vitaminas, às vezes um pouco mais cansado, com o cabelo mais quebradiço, com a unha quebradiça, às vezes estou achando ali que posso estar sentindo falta de alguma coisa. Eu procuro um nutricionista, um clínico geral pode fazer essa indicação também? Como é que funciona? Olha, algumas suplementações vitamínicas, o nutricionista pode fazer. Tanto é que nós, nutricionistas, pedimos alguns exames bioquímicos. Claro, se for uma quantidade maior, uma deficiência muito grave, a gente indica para um médico especializado para que ele possa fazer o tratamento de uma forma mais segura. Então, se é uma coisa, uma falta de disposição, uma falta de energia, uma queda de cabelo, a gente vai pedir o exame e vai ver se é necessário uma suplementação. Se tiver com uma deficiência muito grave, a gente pode procurar um médico, um endocrinologista, se for relação ao cabelo, à pele, um dermatologista, ou até mesmo um nutrólogo. Então, o importante, sempre que for fazer uma suplementação, é procurar uma orientação de um médico, de um nutricionista especializado, para saber se realmente é necessário aquele tipo de suplementação. Porque senão, igual você falou, é o xixi caro, porque são as vitaminas hidrossolúveis, então a gente vai excretar. Se a gente consumiu e está em excesso, não é necessário para o nosso organismo, a gente vai excretar na nossa urina, então vai ser um xixi caro. Tá certo. A gente conversou com a nutricionista Nayara Rios sobre a importância aí de procurar um médico para tomar vitamina, saber se está precisando mesmo e não ficar gastando dinheiro aí com qualquer coisa. Obrigada, viu? Boa tarde para você. Para vocês também. Bom, e agora, para finalizar, a gente tem uma última informação importante aqui no final do bloco. Morar sozinho está cada vez mais comum no Brasil. Eu, por exemplo, moro sozinha já há muito tempo. Isso é o que mostra uma pesquisa divulgada pelo IBGE na última semana. Esse estudo também constata a dificuldade dos brasileiros em comprar um imóvel próprio. Viver de aluguel é uma realidade em quase 1/4 das casas do país. Aqui em Goiás, o cenário se repete, né? Como a gente te contou ontem na nossa entrevista especial. Para você entender melhor esse assunto, assista agora o conteúdo da TV Brasil. O tradicional modelo de família com pais e filhos sob o mesmo teto ainda predomina no Brasil. Mas um movimento silencioso está mudando esse cenário. Os brasileiros estão vivendo cada vez mais sozinhos. Em pouco mais de uma década, a proporção de lares com um único morador saltou de 12% para 18,6%. Nalane Fernandes ainda mora com os pais, mas quando sair, não pensa em dividir seu espaço. Eu trabalho já com muita gente, viajando e tudo mais, então assim, eu gosto de ficar sozinha quando posso. E dividir com outra pessoa, acho que com a idade que eu tenho não seria tão legal. A pesquisa também revela outras transformações importantes. O sonho da casa própria, por exemplo, ainda é distante para muitos brasileiros. Em 2016, 18% dos domicílios eram alugados. Em 2024, essa taxa subiu para 23%. Isso indica uma concentração da posse dos domicílios, ou seja, da riqueza no Brasil. Menos pessoas são proprietárias de mais domicílios. Essa servidora pública ficou 18 anos em uma favela no Rio de Janeiro pagando aluguel, mas saiu dessa condição graças ao programa Minha Casa Minha Vida. O trabalhador não tem como ter imóvel se não tiver investimento público, política pública para moradia. Aqui no centro, por exemplo, está cheio de prédio vazio. Tinha que os governos se reunirem para poder distribuir isso com moradias, com preço facilitado, financiamento, juros baixos. O IBGE também levantou dados sobre os bens que as pessoas têm em casa. Quase todos os brasileiros possuem geladeira, por exemplo. Mas a máquina de lavar roupas, item que facilita o dia a dia, ainda não está presente em 30% dos lares. No Nordeste, apenas 4 em cada 10 casas têm esse eletrodoméstico, enquanto no Sul, a proporção é de 9 para cada 10.
A mesma desigualdade se repete quando o assunto é ter um carro. Menos de 30% dos domicílios no Norte e no Nordeste possuem um veículo. São as únicas regiões do país em que as pessoas têm mais motos que automóveis. No Brasil, nem metade dos domicílios conta com carro e nem 26% com uma moto. Ou seja, em mais de um quarto das casas não existe nenhum nem outro. Mais de 54 milhões de pessoas que dependem do transporte público. Diante desse cenário, a população cobra mais investimentos para a melhoria desse serviço. Eu acho que tem que ter um investimento pesado de todas as esferas governamentais e também que a sociedade civil participe disso, fiscalizando e apresentando ideias também, porque ficar só criticando sem dar solução não resolve. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco volta com informações aqui do estado de Goiás. Estamos de volta com conexões dessa terça-feira. E olha só, uma reviravolta no caso de Antinha de Baixo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, votou a favor das 400 famílias goianas que vivem nesse lugar e decidiu proibir o despejo do povoado, que havia começado no início do mês de agosto. Essa comunidade se reconhece como um quilombo e vive em terras que foram alvo de uma disputa judicial por décadas. A repórter Janaína de Oliveira chega ao vivo para contar esses desdobramentos para a gente. Jana já aparece aqui de forma remota. Jana, então conta melhor. A desocupação da área que havia sido determinada pela Justiça e depois foi paralisada, com a federalização do caso. Agora não vai acontecer mais. O que essa decisão ela determina? Boa tarde. Olá a todos, boa tarde. A disputa continua, Camila. O julgamento sobre as terras ainda não tem data, ou seja, essa desocupação ainda pode acontecer, por enquanto está suspensa. A notícia de hoje é apenas uma atualização de uma das etapas desse processo, que vai decidir o futuro de mais de 400 famílias. Por decisão da Justiça Goiana, eles foram despejados no início de agosto, mas depois eles foram autorizados a retornar porque a desocupação foi suspensa pelo STF. Fato é que aquela decisão lá no início de agosto de suspender o despejo partiu do ministro Edson Fachin, que é o relator desse caso no STF. E como já é de praxe, agora a decisão dele foi analisada por toda a segunda turma de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa segunda turma concordou com o relator e votou a favor da suspensão, enquanto o caso da disputa de terras em si ainda está em andamento. Eu conversei com uma liderança do povoado de Antinha de Baixo, me foi dito que a comunidade está destruída porque várias casas foram derrubadas, muito foi perdido durante o despejo e eles convivem com o despejo, com medo, e também a insegurança sobre o próprio futuro. Lembrando que o povoado é reconhecido pela Fundação Cultural Palmares como um quilombo desde julho deste ano. Esse reconhecimento está em processo de regularização, justamente por causa desse reconhecimento que a história mudou e esse caso saiu da Justiça Goiana e foi, então, para a Justiça Federal, tudo isso a pedido do INCRA e também da Procuradoria Federal. No início de agosto deste ano, a Justiça local entendeu que as terras pertenciam a fazendeiros, que são parentes do governador do estado, Ronaldo Caiado. O território fica na zona rural da cidade de Santo Antônio do Descoberto, fica ali no entorno do Distrito Federal, e essa história deve continuar e a gente vai acompanhando toda essa situação. Uma história com mais de 40 anos, né, Janaína? Muito tempo na justiça, essa história aí se prolongando. Enquanto isso, as pessoas ocupavam aquele lugar, agora são reconhecidas, como uma comunidade quilombola pela Fundação Palmares. O caso está na Justiça Federal. A gente continua acompanhando isso. Janaína depois traz mais informações para a gente assim que houver alguma atualização. Obrigada, Janaína. Bom trabalho para você. Para a gente. Até mais. Bom, agora duas informações importantes, bem positivas aqui do nosso estado. A economia goiana é a quarta que mais cresce no país. Os dados são do Índice de Atividade Econômica Regional, que é medido pelo Banco Central. O avanço superou a média nacional em diversas comparações.
O indicador mostrou que Goiás cresceu 5,4%, enquanto o Brasil registrou 3,2% de crescimento, bem maior, né, aqui no estado de Goiás. No acumulado dos últimos 12 meses, o estado avançou 4,3%, enquanto o país cresceu 3,9%. Então, também está maior, né? Bom, esses dados, eles são importantes, né, para falar desses últimos anos e são importantes para a gente destacar o crescimento da economia goiana. E agora, mudando de assunto, uma outra informação importante também e que mostra que os empregos aqui no estado também cresceram. O estoque de empregos formais em Goiás alcançou mais de 1 milhão de vínculos ativos até julho desse ano. Esse é o maior patamar da série histórica, né, divulgada pelo CAGED. E esse crescimento, né, essa marca, é resultado da criação de quase 80 mil postos de trabalho com carteira assinada nos 7 primeiros meses desse ano. O desempenho coloca o estado de Goiás em terceiro lugar no ranking nacional no acumulado desse período. O estado também está acima da média do país aí, nesse estoque de empregos formais com carteira assinada. Bom, e ainda falando aqui sobre o nosso estado, uma informação sobre desenvolvimento científico, sobre educação. Tem gente sorrindo à toa em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Um grupo de estudantes do IF goiano foi destaque nacional e foram premiados, né? Esse grupo de estudantes foi premiado pelo 3º ano consecutivo. Sabe o que eles fazem? Lançamento de foguete. Entenda mais agora. 3, 2, 1, lança! Foguete no ar, sucesso a céu aberto, recompensa de meses de esforço, horas de estudo e planejamento, além de inúmeros testes práticos para garantir a melhor performance em competições. 2, 1, lançar! E não importa se a competição é nacional ou local, esse time de jovens goianos faz questão de mostrar criatividade, inovação e qualidade técnica. O resultado está aqui, ó, uma coleção de troféus e também medalhas de ouro, prata e bronze. 1, 2, 3, Trindade! O último título de campeão nacional foi em agosto deste ano, no Rio de Janeiro. As equipes do Instituto Federal Goiano Campus Trindade fizeram bonito na jornada de foguetes, uma disputa contra mais de 90 times de todo o país. É muito gratificante, né? Porque a gente se esforça muito, a gente estuda muito e a gente pesquisa para poder conseguir chegar no topo, né? Com apoio e supervisão de professores de diferentes áreas do conhecimento, a garotada vira protagonista na popularização da ciência. É uma experiência muito gratificante sair do meu estado, representar a minha escola a nível nacional. Eu sei que é uma experiência muito gratificante, eu tento incentivar esses estudantes a fazerem, porque é bom, às vezes, sair do básico e ir para o extraordinário. E o interesse só cresce no IF de Trindade, seja por astronáutica, física, astronomia e, em especial, pelos foguetes. Tanto que a iniciativa de preparar os estudantes deixou de ser uma oficina em sala de aula para ser um processo seletivo preparatório, com direito à disputa entre equipes. O número de alunos que participam é muito maior do que do início do projeto. Alguns alunos já vêm para o Instituto, né, por causa do projeto, conhecem o Instituto por causa do projeto. Então, já é uma tradição, né, da instituição nesse projeto e nessas competições de foguete. 1, 2, 3, Trindade! A gente parabeniza, né, essa equipe que ganhou tantos prêmios. E é sempre bom, né, ver a ciência aí começando cedo, no ensino médio. Quem sabe logo eles estão aqui, né, na Universidade Federal de Goiás. Nosso programa, viu? Mesmo se não fizer parte da UFG, é só mandar sua mensagem no nosso WhatsApp. O número está aqui na tela, 62991811406. Também dá para procurar a gente e já começar a seguir os perfis das redes sociais. Procura por TV UFG. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã tem mais Conexões ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.